o que é exatamente um protocolo de atendimento que é utilizado na TCC? Um protocolo, né, de atendimento é basicamente uma espécie de passo a passo, né, uma coisa tipo assim, na primeira sessão você pode fazer tal coisa, na segunda sessão você pode fazer essa outra coisa, para que você saiba como trabalhar com certos transtornos. Normalmente é desenvolvido o protocolo quando fazem, às vezes, pesquisas científicas, né? Então são feitas pesquisas científicas focando assim, como ajudar pacientes depressivos, por exemplo. E aí é testado, é realizado, né, um tipo de trabalho, uma sequência de trabalho com esses pacientes, e quando tem um resultado positivo, então eles determinam que esse é um bom protocolo de atendimento. Tipo, se você seguir esse protocolo, você vai conseguir ajudar os pacientes, porque tivemos aí uma melhora de 80% do grupo que passou por esse protocolo, e coisas nesse sentido. Então é uma espécie de passo a passo, é uma espécie de, de guia, né? Vamos colocar assim, que você pode seguir para você trabalhar com um paciente de determinado transtorno, basicamente, né? Pelo menos assim, inicialmente é essa a ideia, né? Tá? Daria para comparar então o protocolo com uma receita de bolo, onde é só a pessoa seguir aquele passo a passo que ela chega no resultado esperado. Essa é a ideia, mas como a gente, até mesmo, a gente tem que pensar, por exemplo, uma pesquisa científica, como ali eles estão analisando basicamente somente aquele transtorno e aquele momento, né? Aquela coisa, onde o protocolo só vai trabalhar aquilo. E na clínica não é bem assim, em muitos casos. E também, mesmo quando eles só analisam aquilo, na própria pesquisa, na próxima análise, não é 100% dos pacientes que melhoram, né, e tudo mais, 70%, 60%, 80%. Então existe uma porcentagem aí que também não vai ter necessariamente a melhora assim só por seguindo Uhum. o protocolo, né? Então, o protocolo normalmente é o que deu mais resultado na maioria das pessoas, mas não quer dizer que vai Isso. dar resultado para todo mundo. Então, se E eu seguir. resultado para aqueles sintomas que eles estão analisando especificamente. Entendi. Então, quer dizer que se a Verdade. pessoa seguir o protocolo, não significa que vai dar certo aquele paciente. Não porque se ele tiver aí outros transtornos envolvidos, comorbidades, né, que a gente fala, os outros sintomas, de certo modo, não necessariamente aquilo vai ser tratado, né? E muitas vezes você precisa tratar alguns transtornos antes de tratar aquele transtorno específico que você seguiria o protocolo. Às vezes você precisa tratar alguns Você problemas. consegue me dar um exemplo, sei lá, algum tipo de situação que isso acontece? Ah, o mais clássico, por exemplo, se a gente está falando de um transtorno de ansiedade, né, um transtorno de ansiedade. Só que a gente está avaliando que esse paciente, por um transtorno de ansiedade social, então ele precisa, por exemplo, se expor, conversar com pessoas e coisas nesse sentido. É muito diferente você trabalhar com um paciente que é simplesmente a ansiedade social, hoje, então ele tem dificuldade de conversar com as pessoas porque ele é ansioso social, do paciente que tem a ansiedade social, mas junto com isso ele tem uma falta de habilidades de comunicação. Então, ele tem um déficit na sua habilidade de comunicação. Esse paciente que tem o déficit na habilidade de comunicação, ele não vai ser tratado da mesma maneira que o outro. Por quê? Porque eu preciso, antes de expor ele, por exemplo, então vai lá conversar com as pessoas. Eu preciso antes ensinar este paciente habilidades de comunicação. Eu preciso fazer um treino de habilidades sociais com esse paciente. E se eu sigo um protocolo onde a gente está ignorando isso, onde a gente só está focando na questão da ansiedade social, por exemplo, esse paciente vai faltar algo do trabalho dele, por exemplo. Então, existem coisas, alguns outros transtornos, alguns outros problemas que podem ser obstáculos, de certo modo. É que se você não lida com esses obstáculos, porque às vezes você só foi seguindo ali o que estava falando, não vai funcionar de certo modo, né? Não vai funcionar Entendi. meia boca.